ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Coligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, PBR, Solidariedade, TV, Rede, Patriota e Avante. Vou criar o SuperMEI para fortalecer os microempreendedores com crédito subsidiado e capacitação. Ampliar o Casa Legal, regularizando escrituras das famílias que mais precisam. E criar o Banco do Povo Rural para o homem do campo aumentar sua renda e gerar mais empregos. Comigo no governo, Goiás avança mais. Zé Governador 45. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, 6 horas mais 2 minutinhos, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ficarei com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site da Rádio Universitária, radio.ufg.br. Ou saindo o Jornal das 6 pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Corpo de Bombeiros de Goiás firma parceria com bombeiros da França para um curso de combate a incêndio em prédios e indústrias. Nós estamos na linha com o Major Ézio de Barros, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Ele tem mais informações para a gente. Boa noite, Major Ézio, tudo bem? Boa noite, ouvintes. Tudo bem? E é com grande satisfação que nós iniciamos nessa segunda-feira mais um curso de combate a incêndio. O curso já começou, então, na segunda-feira, né? Quantos servidores do Corpo de Bombeiros estão participando desse treinamento? São 40 militares, entre oficiais e praças. O curso é voltado especificamente para incêndios em edificações verticais, os prédios, né? E também em indústrias. Esses são incêndios mais complicados? Sim, o nosso curso ele é realizado em parceria, né, com a Embaixada da França no Brasil e tem por finalidade especializar oficiais e praças, principalmente nas ações de prevenção e combate a incêndio nos prédios de grande altura e indústria. Ele tem a duração de 5 dias, uma semana, né? Começou na segunda-feira, vai até amanhã, sexta-feira, e está sendo ministrado por 2 oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da França. Incêndios em prédios e em indústrias são incêndios mais difíceis de combater do que em uma residência normal, por exemplo? Sim, uma das principais dificuldades que nós temos, uma é uma edificação elevada, né? Outra é uma edificação onde nós temos uma grande quantidade de pessoas. São edificações multifamiliares, dizemos assim. E o acesso a essas edificações, ela tem as suas complexidades, né? Então, daí, nós sempre temos que estar aperfeiçoando as nossas técnicas para estar atuando nesses incêndios, nessas edificações. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros ressaltou também a necessidade de conhecimento do comportamento do fogo e suas particularidades também. Há muita diferença no treinamento para esse tipo de combate e no combate ao incêndio em um parque florestal, por exemplo? Sim, a natureza do incêndio ela é diferente. Uma se trata em ocorrências em vegetações. Então, elas têm as suas particularidades. E, geralmente, nós não temos vítimas, pessoas humanas, crianças, nesses ambientes. E o que a gente se pega muito nessa questão dos incêndios em vegetações é a questão da fauna e da flora mesmo. Uhum. Agora, nas edificações verticais, igual eu falei, tem uma complexidade muito grande, né? Justamente pela quantidade de pessoas que ocupam ali aquela edificação. Uhum. Além da altura do edifício, né, tem que evacuar as pessoas, apesar de que na floresta, por exemplo, além de você ter que cuidar da fauna, da flora, tem a ação do vento também, né, que costuma atrapalhar bastante o combate ao incêndio. Sim, só que as técnicas utilizadas, né, que nós utilizamos no meio ambiente e nas edificações na região urbana, elas
difere muito. São né? muito então, diferentes, né? Tem muita diferença. Os equipamentos que nós iremos usar é mais propício especificamente para ser utilizado nas edificações dos prédios. Um exemplo é o abafador. O abafador, nós utilizamos o abafador para fazer o combate, né, ao incêndio em vegetações, portanto, nas edificações nós não utilizamos, né? E o suprimento de água, muitas vezes nós não temos como canalizar através de mangueiras, né, conexões de mangueiras, levar o agente extintor, a água, até aonde está acontecendo o sinistro. E também a dimensão, o comprimento, a linha de fogo nos incêndios e vegetações, né, eles têm umas características diferentes. E nas edificações, nós temos que imediatamente chegar com a maior força possível de viaturas e pessoal para atacar, né, o incêndio o mais rápido possível e salvar as vítimas o mais rápido possível. Agora, vocês estão recebendo bombeiros franceses, né, para esse treinamento. As técnicas dos franceses são muito diferentes das técnicas usadas aqui no Brasil? Esse intercâmbio entre as corporações proporciona um aprimoramento técnico profissional no combate a incêndio nosso, né, com certeza, e resultando, assim, uma qualificação do serviço prestado à população. Eles trazem para nós a experiência de 200 anos, né? O Corpo de Bombeiros na França, eles têm 200 anos de existência. Então, assim, as tecnologias aplicadas lá e os métodos que nós aplicamos, as tecnologias que nós aplicamos aqui, o objetivo é justamente aprimorar o que é que eles usam lá, que tem uma eficácia, uma eficiência no combate a incêndio, e o que nós usamos aqui, o que pode ser melhorado. Então, o nosso objetivo desse intercâmbio justamente associar os métodos que nós utilizamos aqui com os métodos que eles utilizam lá e obter a melhor informação, a melhor forma de se fazer o combate, prevenir bens e vidas. Agora vamos voltar ao nosso papo mais diretamente para a população. Quando há um incêndio em um edifício, por exemplo, claro que a primeira providência é ligar para o Corpo de Bombeiros, mas os próprios moradores, eles podem tomar alguma providência para iniciar o combate ao fogo, ou o melhor é a desocupação imediata do edifício? A desocupação imediata. Uma das diferenças que nós temos aqui nas nossas edificações, com as edificações lá da França, nós temos a questão da escada protegida, né? Em comparação com as cidades europeias, nós temos uma cidade relativamente nova, nós temos 84 anos, um ou outro prédio de grande altura que não tem escada protegida, ou escada prova de fumaça, ou escada enclausurada. Então nós temos, assim, todas essas rotas de fugas protegidas da fumaça, porque no incêndio, além da caloria, né, claro, as chamas, nós temos também os gases tóxicos liberados ali, numa combustão no incêndio em edificações. E que podem matar também, né? Justamente. Então, o que é que a população daquele prédio tem que se atentar? Sempre procurar um local seguro. Qual que é o local seguro? As escadas da rota de fuga, as escadas do prédio, as escadas protegidas. Porque essas escadas vão proteger eles do calor, vai proteger eles da fumaça. Elevador jamais, né? Não usar elevador jamais. Hoje tem alguns prédios que tem um elevador de emergência, mas a maioria dos prédios tem elevador comum. É aquele elevador que sai no hall de cada pavimento. Então, esses elevadores não podem ser utilizados em hipótese alguma. Então, em caso de incêndio, não se utiliza esse elevador, exceto, né, os elevadores de emergência, que é um elevador específico, né, que fica na anticâmara ali da edificação, ele é protegido, ele tem as portas corta-fogo, então assim, esses elevadores de emergência. Nos edifícios, cada andar costuma ter um extintor de incêndio, né? Como que o morador pode medir se é possível controlar o fogo usando o extintor de incêndio, ou se é hora de correr, de fugir mesmo e de desocupar o prédio? Os extintores, ele é sempre para o princípio de incêndio. Ele não é para se combater um grande incêndio. Então, aconteceu um princípio de incêndio ali na área, no sofá, na cozinha. Aí sim, você pega o extintor e leva na base desse incêndio e tenta fazer o combate. Se não lograr êxito, deixa tudo para trás e evacua. Vai procurar a escada protegida e sempre em direção ao térreo.
Acontece muito, é bom a gente estar orientando, porque se quem acompanhar alguns incêndios, até mesmo aqui no Brasil ou na Europa, se observa que tem moradores que, em vez de descer, procurar o térreo, ele faz subir, ir para o terraço, né, do prédio. Porém, nós sabemos que o comportamento dos gases, o gás ele é mais leve que o ar, então o que ele faz? Ele sobe. Com isso, junto com esse gás, sobe também calor, né, por radiação, e os gases tóxicos. Então, o correto é sempre você procurar descer as escadas e nunca subir. E sempre procurar as escadas da saída de emergência, as escadas protegidas ou as escadas à prova de fumaça. E no caso das indústrias, dependendo do tipo de matéria-prima utilizada, caso seja muito inflamável, é melhor nem tentar combater esse tipo de fogo, né? É melhor fugir logo e chamar o Corpo de Bombeiros, né? Todas as situações tem que ligar 193, 193 e chamar o Corpo de Bombeiros. Mesmo, no caso específico dessas indústrias, das grandes indústrias, ela tem ali pessoas, o corpo de funcionários, eles têm ali um certo treinamento no combate às chamas, no combate ao incêndio. Então, assim, sempre havendo a possibilidade, é interessante que utiliza o sistema preventivo ali do prédio, da edificação industrial ali, e tente, né, fazer o princípio de combate do incêndio. Porém, essa pessoa tem que ter um treinamento. O Corpo de Bombeiros, nós exigimos das empresas que elas tenham dentro do seu corpo de funcionário, parte dos funcionários ali, que tenha algum treinamento de combate a incêndio e primeiro socorro, justamente para dar esse início do combate. Nós eliminando esse princípio de incêndio, a edificação ela não vai generalizar esses incêndios. Ultimamente tem acontecido muitos incêndios em edificações, principalmente comercial, e um fato interessante é que esses incêndios têm acontecido assim, sempre fora do horário do expediente. Isso por quê? Porque ali não tem a presença humana ali, né? E aí, por algum motivo, né, que acontece ali o princípio de incêndio, não tem a pessoa ali, né, para se fazer o combate desse princípio de incêndio. E quando o Corpo de Bombeiros é acionado, esse incêndio já tomou uma certa proporção a olho nu, né, ali com fumaça ou chamas, e sabemos que o incêndio, quando ele passa do princípio de incêndio para um incêndio maior, ele toma uma proporção assim muito rápida. E dificulta, obviamente, o combate a esse tipo de fogo, né? E dificulta, justamente. Em toda situação de incêndio, por mais simples que seja, se a pessoa tiver a confiança e o treinamento para se fazer o combate e souber como utilizar os extintores ou até mesmo as mangueiras ali, todas as edificações onde nós cobramos ali, tem hidrante, tem mangueira, tem os hidrantes fixos ali para ser utilizado, mas o correto é que ela comece pelo o extintor, né? Todas as edificações, em todos os pavimentos, tem os extintores com as classes específicas. E isso aí, se o morador tiver a confiança e souber como usar esse extintor, ele pode ali fazer o combate ao princípio do incêndio. Eu conversei com o Major Ézio, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Boa noite, a satisfação é nossa e pode ter certeza que o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás sempre está procurando se especializar cada vez mais, procurando novas tecnologias, novos conhecimentos, novas táticas e técnicas para sempre prestar um serviço de primeira qualidade, um serviço que possa proporcionar maior segurança à nossa população do Estado de Goiás. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Com reprise às 5h30 da tarde. Não perca.
Ciência para a redução das desigualdades. Este é o tema do 15º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o mais importante evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás. Serão 3 dias de conferências, simpósio, seminário, mesas redondas, exposição de trabalhos científicos, oficinas, minicursos, além de programação cultural. Conheça as produções científico-culturais da Universidade Federal de Goiás, 15º Compex, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos, Campus 2 da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Aí o tema segurança pública está na boca dos candidatos. Mas como enfrentar um problema tão complexo? O repórter Delfino Curado conversou com um especialista da UFG sobre esse assunto. Vamos acompanhar. O tema segurança pública está na boca de todos os candidatos. Que falar nisso dá voto, todos os candidatos já perceberam. Mas como solucionar um problema tão grave, tão complexo? Se não só solucionar, pelo menos encontrar caminhos. Para discutir o tema do ponto de vista da política e das propostas e compromissos dos candidatos que estão aí, convidamos o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Jaci David Oliveira. Ele é o coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência da UFG. Boa noite, professor. Obrigado por falar conosco. Boa noite. Primeiramente, professor, o que um parlamentar, seja ele deputado estadual ou federal, ou mesmo senador, pode fazer pela segurança pública? Bom, cada um tem uma atribuição. O deputado estadual, esse age mais diretamente na política estadual. A política estadual, né, ela tem como prerrogativa pensar principalmente a aplicação de políticas públicas que vão atender as demandas sociais, né, do Estado. Então, a gente, por exemplo, não tem muitas verbas para desenvolver pesquisa na área de segurança. No caso do NECRIV mesmo e de outros colegas que estão desenvolvendo pesquisa, você tem várias tentativas de fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a violência contra a mulher no estado de Goiás. Por que ela é diferente em relação aos outros estados? E a gente tem dificuldade de conseguir. Então, assim, o deputado estadual, ele pode pensar a alocação de recursos específicos, ele pode pensar numa temática que pode ser abordada nas escolas estaduais do estado de Goiás para enfrentar problemas, por exemplo, a intolerância, a violência contra a mulher, e pode agir diretamente sobre as políticas de socioeducativo, casas, abrigos para mulheres que sofrem violência. Ou seja, o Estado tem recursos. Agora, a aplicação dos recursos depende muito de como os deputados estaduais estão atentos para esse problema. Já os deputados federais, eles são importantes para intermediar o apoio que o Estado às vezes não dá conta sozinho, né, de pensar uma política nacional de segurança implica às vezes criar uma integração nacional. Então os deputados estaduais podem, os federais, eles podem ajudar a pensar essa política nacional. Por quê? O que o estado de Goiás sofre é um problema que está no Brasil inteiro, né? A política nacional, ela tende a investir mais no estado, a investir menos na outra, depende muito da atuação dos deputados federais na composição e na costura dessa política nacional. E no caso dos senadores? Ele tem praticamente o mesmo papel, né, do deputado federal, né, porque as políticas são decididas na Câmara e vão para o Senado, ou no Senado e depois vai para a Câmara. Então, é uma composição. Agora, por exemplo, a UFG, recentemente, ela conseguiu o apoio dos deputados federais e dos senadores para uma emenda impositiva, para poder construir o hospital, para ajudar na construção do hospital universitário, né, o Hospital das Clínicas. Da mesma maneira, a gente pode pensar num grande programa de política de segurança e uma emenda impositiva que pudesse ter um aporte importante para a implementação dessa política. Nesse ano, nós vamos votar para
governador do estado, que é o chefe do Poder Executivo, o que o chefe do Poder Executivo pode fazer pela segurança pública no seu estado? Muita coisa, né? O chefe do Executivo, né, ele tem em suas mãos as possibilidades de pensar inúmeras práticas e para políticas públicas que vão beneficiar a sociedade. Em alguns estados americanos, eles perceberam que, por exemplo, a ampliação da oferta de bolsas de estudos para jovens adolescentes, sobretudo jovens que estavam, né, cometendo atos infracionais, que funcionava muito bem e muito mais do que o processo de reclusão. A gente pode fazer uma política mais eficiente, né, de acolhimento dos jovens. A gente pode fazer uma política mais eficiente do primeiro emprego e de políticas culturais que vão ampliar as possibilidades, né, dos jovens e diminuir a incidência da criminalidade. Então, se você, por exemplo, melhora a política de saúde, você também melhora a política de segurança, né? Pessoas que sofrem, que são vítimas de violência, mas que conseguem um atendimento mais eficiente, mais rápido, têm mais chance de sobreviver, mais chance de resolver as sequelas, né? Então, hoje a gente não tem essa política integrada. E, então, assim, o executivo, ele pode determinar. Se ele quer mais encarceramento, que é o que tem sido feito até agora, ele vai dizer, olha, eu quero a política de tolerância zero. Mas se ele for, né, pensar que a perspectiva do encarceramento não resolve o problema da segurança, ele pode buscar políticas mais eficientes, que é o que tem sido feito em vários lugares do mundo, né? Falando ainda sobre essa questão, né, a gente sabe que segurança pública é um assunto muito complexo, não se resolve da noite para o dia, mas também não se resolve somente com mais polícias nas ruas ou mais presídios, como o senhor até falou. Requer investimento em educação, formação profissional, melhoria nas qualidades de vida, né, das pessoas e também do país em geral. A gente pode dizer que a insegurança pública é só uma consequência? Exato. Já tem vários estudos feitos, estudos sérios, que têm demonstrado que o encarceramento em massa foi um fracasso total. O Brasil tinha, há mais de 20 anos atrás, em torno de 140 mil pessoas presas. Hoje, nós temos mais de 600 mil pessoas presas. A lógica dessa teoria era que, toda vez que eu retiro um criminoso das ruas, eu vou diminuir a quantidade de crimes que estavam sendo cometidos. Isso mostrou-se completamente falho, porque eu tripliquei o número de pessoas presas e, no entanto, a violência tem aumentado. Significa que o encarceramento foi um fracasso total. Eu posso continuar fazendo essa política. Eu vou gastar uma fortuna na administração de presídios, né, na contratação de tecnologias para fazer esses presídios funcionar, e, no entanto, não ter o resultado. Agora, eu posso pensar em uma política mais eficiente, né? Por exemplo, a política de emprego, a política cultural para ampliar o acesso dos jovens, né? E aí sim, eu vou ter uma necessidade de um policiamento muito menor. Hoje, a gente tem que, além do policiamento comum, a gente tem um exército de vigilância privada, né? E isso, a tendência é continuar ainda mais, porque a gente não resolve os problemas mais graves, que são os problemas, né, de acesso às políticas públicas, aos benefícios públicos e, sobretudo, as políticas de redistribuição da renda. Quando eu perguntei para o senhor sobre o papel do governador na segurança pública, o senhor falou também sobre integração, que o governador ele cuida apenas do seu estado, e nós somos 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, tendo a palavra integração como base, foi criado o Ministério da Segurança Pública. Como o senhor viu a criação desse ministério? Olha, ele não é necessário a rigor, né? Porque já tinha o Ministério da Justiça. Nós precisamos o quê? De justiça, não é isso? E o Ministério da Justiça, ele está lá para resolver essa política. Então, na verdade, se criou o Ministério de Segurança Pública, que era mais um apelativo para dizer, olha, estamos fazendo algo. Não mudou nada e não vai mudar nada, porque o que nós precisamos é de uma política integrada. Ainda hoje, você tem
informações produzidas pela Polícia Civil, informações que são produzidas pela Polícia Militar, informações que são produzidas pela Polícia Federal, informações que são produzidas no estado de Goiás, mas que não chegam a Brasília, de Brasília que não chegam ao estado de São Paulo que não chega, ou seja, como a criminalidade ela é integrada também, né, ou seja, a pessoa trafica algo, né, mercadorias ilegais do Paraguai para Goiás, de Goiás para o Mato Grosso, a gente precisa de uma polícia integrada também, certo? Então nós temos que ter, né, um sistema nacional de segurança pública em que os dados de cada uma das polícias seja imediatamente acessíveis a todas as outras, porque aí a gente consegue enfrentar melhor, né, a criminalidade organizada, né? Então, a falta de integração é o grande determinante de se a segurança vai ser ou não melhor daqui para frente, né? E nós precisamos melhorar muito a inteligência policial, porque nós ainda não temos uma política de inteligência policial eficiente, em que a polícia esteja monitorando, né, as organizações criminosas e agindo com uma forma muito mais eficiente no enfrentamento delas. Hoje você ainda tem, né, gente que está invadindo casa e dizendo, olha, a gente recebeu uma denúncia anônima e a gente resolveu ver se era verdade. Ou seja, isso não tem nada de inteligência, né? Isso está mostrando uma profunda ineficiência no enfrentamento do crime organizado. Nós vamos voltar para presidente daqui a algumas semanas. O que o presidente da República pode diretamente fazer para a segurança pública? O presidente, né, historicamente, os presidentes no Brasil eles têm muito poder nas mãos, né? Porque ele é quem vai, de fato, direcionar a política nacional, né? A política nacional espera-se, o Congresso, embora seja também um responsável por fazer proposições políticas, né, há uma centralidade do poder na mão do presidente. E ele tem essa capacidade de definir qual é a centralidade da sua política. Então, governantes, né, presidentes que vão apresentar a centralidade, por exemplo, no processo educativo e na redistribuição da renda, né, estão pensando de uma forma muito mais ampla do que simplesmente naquele que vai falar assim, vamos ampliar o policiamento. Porque esse que fala que vai ampliar o policiamento, ele não está dizendo, olha, eu vou trabalhar apenas no enfrentamento, né, do problema imediato e não buscar as raízes do problema. E as raízes do problema continuam sendo ainda a má distribuição da renda, ou a falta de acesso aos benefícios sociais, né, como serviços hospitalares, moradia, emprego. Entre os candidatos, alguma proposta se destaca no que tange à segurança pública? Entre os candidatos à presidência da República? Sim, tem várias propostas que têm se destacado, né? Mas, sobretudo, as que tentam pensar o enfrentamento da segurança para além da presença policial nas ruas. Todos aqueles que estão falando em ampliar o acesso aos benefícios sociais estão muito mais próximos de resolver o problema do que aqueles que estão falando em ampliar os presídios e ampliar a estrutura policial. Porque não é na ausência da estrutura policial que nós temos problemas. Ela é hoje porque nós temos uma violência muito elevada, né? Porém, se você melhorar as condições sociais, a tendência é que a gente consiga minorar muito mais esse problema a médio e longo prazo. Ok, muito obrigado, professor. Nós conversamos com o professor Jaci David de Oliveira. Ele é professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG e coordenador do Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência, o NECRIV, da UFG. Muito obrigado por participar conosco aqui na Rádio Universitária e o espaço continua sempre aberto, professor. Ok, muito obrigado. Fico à disposição. Até a próxima. Até a próxima. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. São 6h29. Com esta informação, a gente encerra o Jornal das 6 desta quinta-feira, 13 de setembro de 2018. Agradecemos ao Clóvis Henrique e ao Sandro Alves pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência.
Coligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, PBR, Solidariedade, TV, Rede, Patriota e Avante. Não sou herdeiro, nem nasci em berço de ouro. Não sou dos Caiado, nem dos Vilela. Você não me conhece pelo meu sobrenome. Você me conhece pelo meu nome. Eu sou Zé e tô junto com você. Com seu voto vou trabalhar para nosso Goiás avançar mais. Sempre com independência e inovação. Muito obrigado. Zé Governador, 45. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.